O tambor de Mina, mais conhecido como Mina, é considerado a religião afro-brasileira mais antiga dentro do estado do Pará. Meu nome é Alfredo Benevides, eu sou filho do pai Euclide da casa Fante Achante. O tambor de Mina, essa questão desse nome que ficou, porque quando os africanos vieram para o Novo Mundo, né, eles ficaram num forte, São Jorge del Mina. Então, quando chegou no Brasil, mais precisamente São Luís, aqui em Belém, eles ficaram apelidados de os negros Mina, o toque de Mina. Mas, na verdade, essa questão de Mina é o culto ao ancestral divinizado, é o culto à natureza, é a família. É de uma forma tão singela e bonita essa questão de família, porque todos eles eram tribos assim, ficavam muito dispersas já em São Luís em 1792, quando teve essa levada desse povo Mina para São Luís, mais precisamente. Então eles precisavam assim de apoio. Viram aqui várias folhas, várias ervas, viram aqui um contexto que poderiam se agregar e não separar-se. Então o que aconteceu? Todos eles se reuniram, o povo Cambinda se juntou com o povo Caxel, o povo Ibadã com a Beoton, o povo Achante se uniu com o povo Tapanupê e começaram a se unir todos. E daí formou esse tambor de Mina, porque o tambor de Mina, na verdade, é o culto ao ancestral, é o culto à família, é o caráter, é a agregação, é a criação, é a formação. Não faz trabalhos, não desenvolve nada que não seja dentro do contexto da natureza, da responsabilidade de um sacerdote. E no tambor de Mina são vários cargos. A Cissó, a Cissorrê, a Ronci da Rô, são cargos determinados para pessoas de dentro dessa tradição, justamente para agregar a vizinhança, a comunidade, a família. Foi do Maranhão que os religiosos afro-brasileiros migraram para Belém em duas etapas. A primeira, composta pelos religiosos maranhenses migrantes da economia gomífera, e a segunda, constituída por paraenses que foram para o Maranhão nas décadas de 70 e 80 do século passado. Podemos dizer, no entanto, que a história paraense não é tão clara quanto a história maranhense. Nas palavras da professora Thaísa Tavernar de Luca, a única certeza que se tem é que nas águas do Pará não existe um terreiro de raiz fundado por africanas. Se em São Luís podemos ter notícias das características étnicas das fundadoras, descrevendo inclusive as suas marcas tribais, em Belém, até pouco tempo atrás, os religiosos sequer faziam referência a essas linhagens. Essa tradição de reconhecimento de origem africana, em se tratando do grupo oriundo da primeira migração, fez o caminho inverso ao habitual, veio da academia para os terreiros. O único terreiro centenário no Pará foi fundado em 1890. É o terreiro de Mina Dois Irmãos, antigo terreiro Santa Bárbara, aberto pela maranhense de nome Josina. Hoje, este centro litúrgico encontra-se sob guarda da terceira liderança. Depois da morte de Mãe Josina, o barracão fechou suas portas por alguns anos, durante os quais realizaram-se apenas ladainhas para São Benedito, reverenciando assim o vodum da fundadora, que era Toia Verequete. Tempos depois, uma das filhas de santo de Mãe Josina, conhecida como Mãe Amelinha, retornou à casa e pediu à prima Benedita, que era irmã de Mãe Josina, a autorização para fazer um toque em homenagem a Dom Rei José Floriano. A autorização foi dada de imediato, haja vista que o próprio vodum Toia Verequete, vodum dono da casa, teria aparecido à prima Benedita e ordenado que a mesma permitisse a reabertura do terreiro, caso uma das descendentes de Mãe Josina viesse requerer a realização de um toque. Desde então, o referido templo religioso não mais se fechou. Depois da morte de Mãe Amelinha,
A responsabilidade religiosa da casa passou à sua filha carnal, de nome Luísa, conhecida como Mãe Lulu. Prevendo a necessidade de sucessão, Mãe Amelinha incentivou sua filha a fazer o santo. Mãe Lulu, apesar de ter sido iniciada no candomblé queto, pouco pratica esse ritual, dando continuidade à religião materna. Pesquisadores constataram que o terreiro dos irmãos segue uma linhagem sucessória familiar consanguínea. Os filhos e netos de Mãe Lulu ou são tocadores de atabaques, ou são filhos de santo e cuidam da cozinha e de outras funções. Também foi observado a preocupação de Mãe Lulu em deixar uma sucessora. Além dessa referência à única casa centenária, a maioria dos mineiros paraenses apresentam uma história dividida em período. Sendo assim, temos período da pagelança, fase que remete aos pajés, referidos como de origem indígena. Período de chegada dos rituais de matriz africana. Esta migração teria acontecido no final do século XIX, em meio à economia gomífera. Muitos nordestinos vieram trabalhar nos seringais, trazendo consigo o referencial cultural. Período da invasão policial. Tem-se informações das repetidas invasões da polícia às casas de culto, a prisão de religiosos, a destruição de instrumentos litúrgicos e outras ações. Todavia, se por um lado muitos terreiros sofreram com as investidas policiais, há diversas referências ao poder das entidades de se vingar dos perturbadores dos cultos. Período da calmaria. A referência ao início dessa fase é feita em dois momentos históricos distintos. As pesquisas informam que o início desse período é da década de 30, com o governo Magalhães Barata. Alguns pesquisadores apontam que, apesar dos poucos dados coletados pela narrativa oral, foi possível, depois de um processo de garimpagem documental e bibliográfico, construir essas duas genealogias. A primeira delas liga o nigeriano Manuel Teu Santo ao paraense Benedito Saraiva, mais conhecido como Pai Bené. E a segunda estabelece um pequeno elo entre a africana Massinoko Alapong, do terreiro do Egito, e Orlando Machado da Silva, conhecido como Pai Bassu. Manuel Teu Santo, como vimos no estudo de ontem, era um nigeriano que morava em São Luís e era casado com Dona Filoca, uma dançante da casa de Nagô que recebia o Vodum Badé. Foi no terreiro desse babalorixá que Mãe Anastácia dançou tambor de mina pela primeira vez e se iniciou no santo para depois fundar o terreiro Fé em Deus, ou o terreiro da Turquia, como é conhecido. Mãe Anastácia esteve muitas vezes em Belém, visitou diversos terreiros e iniciou um filho de santo chamado Manuel Colasso Veras, que viveu em Belém durante os anos de 60 e 70 e fundou o terreiro de Nagô Fé em Deus, situado na antiga Travessa Itororó, atual Enéas Pinheiro, no famoso bairro da Pedreira, em Belém do Pará, onde hoje é a sede da Federação Ubandista. A terceira geração descendente do nigeriano é formada pelo paraense natural de Curuçá, o Pai Bené, que foi o único filho de santo iniciado por Manuel Colasso. Pai Bené fundou o terreiro de Nagô Santa Bárbara e hoje possui mais de uma dezena de descendentes. Essa descoberta foi divulgada em meio a um outro episódio de fundamental importância, o aniversário de 50 anos de feitura de Pai Bené. Eu estive lá e pude constatar. Durante esta ocasião, a pesquisadora Anaísa Virgulino o presenteou com um banner de meia parede, onde estava escrita toda a linhagem de ancestralidade que liga Pai Bené ao continente africano. O presente foi dado em meio a um ritual público realizado no próprio terreiro de Nagô Santa Bárbara, com discurso proferido
no qual a pesquisadora presenteou com o resultado de sua pesquisa, informando a comunidade afro-paraense que a linhagem de Pai Bené é real. Como falamos no início, os primeiros migrantes vieram do Maranhão e se estabeleceram no Pará para poder iniciar seus descendentes. E o segundo grupo é formado por um conjunto de paraenses que saíram de Belém para serem iniciados em São Luís do Maranhão. O contexto histórico no qual isso ocorreu era bem outro. Tratava-se da década de 70 e 80. A mina dos antigos já estava estabelecida e havia sofrido algumas modificações acontecidas por diversos motivos. Se, conforme já foi dito, até bem pouco tempo atrás os descendentes dos primeiros mineiros pouco sabiam sobre os terreiros de origens de seus antecessores, não foi difícil constatar que o contato com o Maranhão não foi mantido, embora o discurso legitimador ainda referia-se a esse estado. Não existe uma sequência exata da liturgia, e isso é observado em todas as casas de tambor de mina no Pará. A sequência de doutrinas varia de casa para casa, mas geralmente se encontra a mesma doutrina em todas as casas. As variações continuam no que se refere à ênfase dada a cada entidade cultuada, os instrumentos musicais, os paramentos das entidades e outras características mais. Um dos elementos comuns entre os mineiros paraenses podemos dizer que é a presença da mesma categoria de entidades em todas as casas. O panteão cultuado é construído a partir de um imaginário comum perpassado por um elemento-chave, que é a mestiçagem. Tanto o caboclo da Umbanda quanto o encantado da mina são frequentadores do terreiro. Para falar do conjunto de entidades que compõem o panteão do tambor de mina no Pará, a professora Anaísa Virgulino diz que, se tratando de mina no Pará, tanto se cultua os orixás nagôs quanto os voduns jejes. Tanto os orixás quanto os voduns representam as forças da natureza. São eles as entidades máximas no que tange a hierarquia do panteão. Além deles, citamos os nobres e gentios nagôs, ou senhores de toalhas, que são os donos do poder, representado pela nobreza europeia, principalmente de países cristãos. Entre esses destacamos Rei Sebastião, Dom José, Dom Manuel, Dom Luís, Dom João, Marquês de Pombal e outros. Pessoas reais que cruzaram os limites da vida e passaram a ser entidades em terreiros. Essa é outra característica que casa com a tradição do tambor de mina do Maranhão. É interessante lembrar que algumas entidades são conhecidas por um nome no tambor de mina do Maranhão e se apresentam com outro nome no tambor de mina do Pará. Algumas casas também absorveram a imagem de Exu, advinda da Umbanda, um corpo de entidades que representa o povo de rua formado por prostitutas, ladrões, ciganos, malandros, que são devidamente representados. No tambor de mina tradicional, essas entidades não são cultuadas. Entretanto, algumas casas mais recentes introduziram o culto. A forma como os religiosos descrevem ou classificam a hierarquia das entidades e as distribui dentro das famílias varia. Varia também a ênfase dada a cada categoria de entidades durante o culto. Existem casas em que seus toques enfatizam mais os voduns, aquelas que cantam para o vodum e orixá, as que cantam em línguas africanas, completamente para orixás, e outras. Nos terreiros oriundos da segunda migração é dado maior ênfase à figura do vodum. Vale ressaltar que o caboclo se faz presente em todas as casas. Quanto à nomenclatura dessas entidades, os mineiros da segunda migração não utilizam a denominação senhor de toalha, substituindo-a por nobres ou gentios nagôs.
Quanto à posição hierárquica dessas entidades, vale ressaltar que quase todas as descendências da primeira diáspora os classificam como equivalentes aos orixás. Se perguntarmos a que categoria pertencem, uns responderão que são voduns, outros que são orixás. Sendo assim, podemos dizer que para esses grupos existe uma cúpula formada por orixás, voduns e senhores de toalha. Algumas vezes essas classificações são usadas como sinônimos, acrescentando-se a elas um outro adjetivo, os brancos. Abaixo dessas entidades encontramos os caboclos. Nesses termos, o Pará e o Maranhão falam a mesma língua. Quanto aos instrumentos musicais, existem casas dos membros do primeiro grupo de mineiros que possui 3 tambores verticais, sustentados por um cavalete, acompanhados pelo agogô, cheque e cabaça. Existem os que, além dos 3 tambores, possuem abatás, que são tambores horizontais de 2 bocas, que nessas casas são tocados raramente. Existe ainda aqueles que tocam somente os abatás, os que usam a sineta na mão dos religiosos para introduzir a doutrina, e aqueles que substituem pelo adijá, um instrumento litúrgico exclusivamente do candomblé. Quanto aos paramentos, existem os terreiros em que os voduns e orixás não são paramentados e sim vestidos com rechilier e coberto por uma toalha branca denominada alá. Existem os que paramentam os orixás com indumentárias específicas do candomblé. E existem também os que podem ou não paramentar essas entidades de acordo com a preferência do filho que a veste. É possível constatar alguns elementos como ofilá e mocã, que são paramentos próprios do candomblé. O tambor de Mina, no estado do Maranhão, tem suas características próprias, bem como o estado do Pará, e os dois seguem uma história de forma independente. Os voduns orixás encantados são únicos, mas nos dois estados se comportam dependendo do médio e da tradição que a casa segue. Pará e Maranhão são 2 histórias ricas de possíveis características inéditas, e muito ainda pode ser explorado neste infinito diálogo que é a religiosidade do norte e nordeste do Brasil. Rei da Turquia, já sou sua bandeira. Rei da Turquia, já sou sua bandeira. Venha ver como é bonito os belos turcos na trincheira. Venha ver como é bonito os belos turcos na trincheira. Rei da Turquia, já sou sua bandeira. Rei da Turquia, já sou sua bandeira. Venha ver como é bonito os belos turcos na trincheira. Venha ver como é bonito os belos turcos na trincheira.